Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Dumont de volta para falar sobre língua portuguesa, para falar sobre literatura com vocês. Linguagem, códigos, suas tecnologias, a área de conhecimento que engloba a língua portuguesa. Vamos lá, uma questão do Enem. O efeito de sentido da charge é isso aqui, ó. Eu tenho usado, já até falei sobre texto verbal e texto não verbal. Então eu tenho aqui a imagem, que é o meu texto não verbal, e tenho as palavras formando o texto verbal, as frases. Então eu tenho ali um texto misto entre verbal e não verbal. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos estilísticos. Acabei de explicar. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia de que pretende vincular, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica, personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico, e antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descaso da família. Bem, vamos lá. Aqui eu tenho uma rede que tem várias... bem engraçado, né? Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, a gente tem aqui alguns termos que talvez vocês possam ter dúvida. O termo polissemia, né? Poli, né? O que é uma quadra poliesportiva? Uma quadra poliesportiva é aquela que pode ser feito que vários esportes, né? Então, poli, vários. Semia, a gente pode ligar a semântica, a significados, né? Que trabalha com significados. Então, são os vários significados que um termo pode ter, uma palavra, uma expressão pode ter. Então, seria polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular, né? Rede social é uma coisa, e ele está usando a rede social aqui como outra coisa. Então, a resposta correta, letra A, a polissemia, ou seja, né, a polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Ora, a ironia, ali não há. Você não está ironizando para dar um significado. Quer dizer, é uma ironia até sim, mas para o novo significado a outra coisa. Não está ironizando, dando significado a outra coisa. Outra coisa ali é outra coisa mesmo. A gente não está passando para outro significado. Homonímia, a gente vai falar sobre isso agora, né? Só para resumir, a personificação é personificar algo, opor o mundo irreal, pobre, ao mundo virtual rico. Para opor, está personificando, trazendo o que seria isso para opor, fazendo uma oposição. Não. E a antonímia é que trabalha com antônimos, né? Trabalha com as palavras com sentidos opostos, contrários. Não é isso. Como eu já disse, a polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Ora, vamos falar sobre palavras parônimas e palavras homônimas. Afinal de contas, nós tínhamos aqui a opção C e a homonímia, né? A homonímia, que seria isso? Será que de repente eu marcaria essa opção porque eu não entenderia? Não sei, vamos ver então o que são parônimas e homônimos. Bem, vou botar algumas palavrinhas aqui. Tráfego barra tráfico. Esse tráfico ficou bem feio, né? Vou melhorar o tráfico aqui. Não é uma coisa muito boa, na verdade não é nada bom, mas vamos melhorar a letra, né? O tráfico e botar aqui o emergir e o imergir. Aqui eu posso botar isso aqui.
Olha só. Que seria uma palavra... Vou botar mais outro exemplo aqui. Que seria... O que seria uma palavra parônima? Uma palavra parônima seria aquela em que ela é parecida na pronúncia, ela é parecida na escrita, mas ela é diferente, tanto na escrita e tanto na pronúncia, né? É parecida, apenas isso, tá? Na escrita e na pronúncia, e obviamente com seus significados bem diferentes. Tráfego, né? Circulação de algo, de carros, até de pessoas. O tráfico é o comércio ilegal de algo, de armas, de bebês, enfim, o tráfico, o comércio ilegal. O emergir, que é o vir à tona, o imergir, que é o afundar, o mergulhar. Então são muito parecidas, né? O comprimento e cumprimento. Então essas palavras são palavras parônimas. São palavras muito parecidas na escrita, muito parecidas na pronúncia, mas não são iguais, nem na escrita e nem na pronúncia. E que seria uma palavra homônima? Homônima, eu botei esses exemplos. Olha essas duas palavras, são iguais na escrita. Uma palavra homônima é uma palavra que tem, pelo menos, ou a escrita ou a pronúncia iguais, né? Aqui eu tenho o utensílio, que chama-se colher. Colher. Agora, o da colheita é o colher. Veja como ela é diferente na pronúncia, né? Então, o colher e colher, colher, colher. Entretanto, a escrita é idêntica. A escrita é idêntica. Isso aqui eu chamo de homonímia. Homo, igual. Semelhante. Homo igual. Então eu tenho uma escrita igual. Tem uma pronúncia diferente, mas a escrita é igual. Agora aqui, olha, acender e acender. Aqui já muda. A pronúncia é igual. Acender e acender. Eu não falo ascender. Eu digo acender. Não é? Dígrafo. Duas letras, um único som. Acender e acender. Ascender, no primeiro caso, é subir. Vou ascender o morro, vou ascender ao cargo de gerente na empresa. Estou ascendendo a esse cargo, então eu estou subindo a esse cargo. E o acender é o fogo, a fogueira, a lâmpada, né? Então, notem que aqui a pronúncia é igual, entretanto, a escrita é diferente, mas tem a pronúncia igual. Então, também é uma palavra homônima. Existe também a homonímia perfeita. O que seria a homonímia perfeita? Ora, a palavra que tem a mesma pronúncia e a mesma escrita. Um exemplo disso, manga. Só contextualizando para que você entenda que tipo de manga que eu estou me referindo. Ah, costurei a manga da camisa. Só pode ser essa. Ah, a manga estava muito doce. Bem, subentende-se que é do fruto da mangueira. Então, este caso de pronúncia igual e escrita igual chama-se homonímia perfeita. Mas isso que são palavras homônimas e, já pegando o gancho da homonímia, falar também da paronímia. Ok? Então vamos seguir com outras questões do Enem. Isso, inclusive, também nos facilita na hora da grafia, né? Porque se você escreve a palavra de uma maneira equivocada, vai mudar completamente o sentido daquilo que você está, da ideia, né? Já pensou, você quer escrever sobre tráfego? O tráfego de crianças é um perigo, porque elas podem... o tráfico de crianças sem uma orientação, né, elas podem ser atropeladas ou coisa do tipo. O tráfico de crianças, peraí, mas você quer dizer o quê? Que
que o comércio ilegal de crianças ou sobre elas trafegarem por algum lugar perigoso, elas podem ser atropeladas ou coisa do tipo, né? Então, até em relação ao texto. Vamos lá. O Senhor, é uma questão de Enem. Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando Senhor. Isso é um texto de Rubem Braga, de 1900, de uma publicação, Borboleta Amarela, de 1991. Nunca esqueçam de ver quem escreveu, em que época. Isso poderá ajudar na questão que a gente estiver observando, tá? A questão que você estiver resolvendo. Senhora, aquele a quem chamaste, Senhor, aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que Senhor ele não é, de nada, nem de ninguém. Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição, e esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos senhores ricos e nobres, a quem chamáveis você escolhestes a mim para tratar de Senhor, é bem de ver que só podereis ter encontrado uma senhoria nas rugas de minha testa e na prata de meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí. O território onde eu mando é no país do tempo que foi. Essa palavra Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Vi o muro e calei. Não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. Vamos à questão propriamente dita. A escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém geralmente considera situações específicas de uso social. A violação desse princípio causou um mal-estar no autor da carta. O trecho que descreve essa violação, essa palavra Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. A única nobreza do plebeu está em não querer esconder a sua condição. Só poderias ter encontrado essa senhoria nas rugas da minha testa, o território onde eu mando é no país do tempo que foi, não é de muito, eu juro, que acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. Vamos lá, a questão pede a escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém, geralmente considera as situações específicas do uso social. Então, socialmente falando, nós temos os tratamentos, existem os pronomes de tratamento. Então aqui já me dá um indício da resposta. A violação desse princípio causou um mal-estar. A que violação é essa que está dizendo? Ao termo Senhor, que ele não gostou de ser chamado de Senhor. Ele não gostou de ser chamado de Senhor, né? Por isso ele diz que ergueu-se um muro frio e triste na relação entre ele e ela. Ele foi um tanto severo por conta do atribuir o Senhor a ele. Mas, enfim, é esse tratamento que muitas das pessoas não gostam, né? Ah, tá me chamando de velho e tal. Ah, eu, particularmente, minha barba branca, também não gosto muito que me chamem de Senhor. Mas, enfim, essa palavra, Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Bem, para essa questão, a gente volta no próximo bloco e em breve eu digo como resolvê-la. Abraço, cabeças pensantes!